Gravando. Olá, diretoras nacionais da Mary Kay. Eu sou o Saulo Velasco, sou professor da The School of Life Brasil. A School of Life é uma escola, uma organização global voltada para o desenvolvimento de inteligência emocional. O que é isso? Um conjunto de habilidades que permitem que a gente se relacione melhor com a gente mesmo, com as outras pessoas, com o nosso trabalho, com os desafios da nossa vida, com o mundo de uma forma geral. E hoje a gente vai falar de uma habilidade específica, muito importante, especialmente importante nos dias de hoje, que é a resiliência. A gente vai discutir o papel da resiliência no enfrentamento das nossas dificuldades e como que a gente pode aprender a se tornar mais resiliente. Então, uma coisa importante sobre a habilidade emocional é que elas envolvem a gente aprender a observar e conhecer as nossas emoções para que a gente consiga gerenciá-las melhor diante dos desafios da vida. E a gente vai ver isso hoje no contexto do que a gente chama aqui de resiliência. Nessa aula, workshop, eu estou chamando essa aula também de um workshop, porque vão ter vários exercícios que vocês precisam fazer ao longo da aula. E para esses exercícios, é muito importante que vocês tenham em mãos lápis e caneta, ou lápis, desculpa, lápis e papel, ou caneta e papel. E se vocês não tiverem com isso em mãos agora, pausa o vídeo um pouquinho, corre lá, pega e fica com o papel aí do seu lado, tá bom? Bom, então a gente vai passar hoje por um conjunto de tópicos. E a gente vai começar falando sobre o que é a resiliência. Vou começar apresentando para vocês que característica é essa, né, desse nosso conjunto de habilidades emocionais. E aí a gente vai entrar em um conjunto de obstáculos. Obstáculos emocionais que nos permitem, ou que nos impedem de sermos resilientes. Alguns desses obstáculos a gente vai ver que tem a ver com a nossa história de vida, infantil, outros estão mais relacionados à nossa história presente, e a gente vai depois exercitar soluções para superar esses obstáculos emocionais ou essas barreiras psicológicas. E aí, depois disso, a gente vai analisar ainda outras formas pelas quais a gente pode exercitar e aprimorar a nossa resiliência. A gente vai discutir o papel da aceitação da perda, o cuidado do nosso corpo, e vamos discutir alguns dos recursos que a gente pode utilizar em momentos de desafios. Bom, a palavra resiliência é uma palavra que está super conhecida, eu sou psicólogo, esqueci de falar isso para vocês, e dentro da psicologia essa palavra é hoje muito utilizada. Mas não sei se vocês sabem, a palavra resiliência ela vem da física, ela vem da engenharia de materiais, ela tem a ver com elasticidade, que é a capacidade de um corpo voltar ao seu estado natural depois de sofrer uma deformação. E quando a gente olha para nós e para os desafios que a gente enfrenta na vida, esse conceito ele é muito útil. Todos nós sofremos adversidades, todos nós passamos por problemas, por dificuldades, e a resiliência é essa nossa capacidade de resistir e nos recuperarmos de situações difíceis, conseguir voltar para os trilhos. E isso não tem muito a ver com simplesmente esquecer ou deixar para trás. Às vezes a gente entende que eu voltar para os trilhos, eu recuperar, né, os caminhos da minha vida depois de sofrer uma perda, depois de sofrer uma catástrofe, depois de passar por uma pandemia, depois, enfim, de passar por mudanças abruptas, a gente basta esquecer o que aconteceu e seguir em frente. Não, resiliência é sobre seguir em frente, mas não é sobre esquecer, porque tem coisas que simplesmente não podem ser esquecidas. Tem coisas que simplesmente a gente não deve querer esquecer. Então, resiliência tem mais a ver com avançar, com aceitar as dificuldades, as perdas, as mudanças e aprender a nos adaptar a essas perdas e a essas mudanças. Tem coisas muito ruins que estão ocorrendo, que estão acontecendo com todo mundo. Tem gente que está perdendo pessoas queridas, algumas amizades terminarão, alguns projetos de vida vão acabar, algumas oportunidades a gente perde, algumas mudanças são irreversíveis para sempre. Portanto, ser resiliente é conseguir, a despeito, apesar dessas dificuldades todas, conseguir recuperar o curso da sua vida. Tem um psicólogo francês, psiquiatra e psicólogo francês, que chama Boris Cyrulnik. Ele pesquisou bastante a resiliência e ele tem uma metáfora muito bonita para descrever essa habilidade emocional. Ele fala que a nossa resiliência, ele utiliza essa metáfora da pérola. Eu não sei se vocês sabem, mas a pérola
ela é uma proteção da concha a uma agressão externa. Na verdade, quando um grão de areia consegue romper a concha e entrar dentro dessa concha, essa concha envolve esse grão de areia e transforma-o numa pérola. E essa metáfora ela é interessante porque ela mostra que, embora seja muito difícil lidar com as nossas dificuldades, sempre existe um lado positivo. Sempre a dificuldade, as adversidades, elas permitem um tipo particular de crescimento. E essa metáfora mostra que é possível construir uma coisa muito bonita e uma coisa muito preciosa, mesmo depois de sofrer uma agressão de um agente externo. Algo que acontece inesperadamente, algo que acontece imprevisivelmente e de maneira incontrolável na nossa vida. Então, as pessoas resilientes são pessoas que conseguem transformar essas adversidades numa experiência de crescimento e achar novas formas de trabalhar, novas formas de amar, novas formas de viver. Então, a boa notícia disso é que resiliência não é, como muitas pessoas acreditam, um traço de personalidade, não tem a ver simplesmente com força de vontade, caráter, não é um dom, algumas pessoas recebem esse dom, não é uma característica inata, ou seja, com a qual a gente nasce. Resiliência é uma habilidade, e como qualquer habilidade, ela pode ser exercitada, ela pode ser desenvolvida. Então, assim como a gente vai para a academia, né, treinar para manter os nossos corpos em forma, a gente também precisa exercitar a nossa resiliência diariamente, regularmente, para nos mantermos mais resilientes. Então, independentemente do nosso nível atual de resiliência, a gente pode aprimorá-lo, independentemente do nosso ponto de partida. A gente pode encontrar ferramentas, técnicas, maneiras de pensar, maneiras de agir que podem aumentar a nossa resiliência e permitir que a gente atravesse os obstáculos da nossa vida, voltando ao curso anterior. Bom, eu queria fazer agora um primeiro exercício com vocês. Pense numa situação difícil da qual você se recuperou. Tenta lembrar, pode ser mais recente, pode ser ao longo de toda a sua história, uma situação muito difícil, adversa, mas que você conseguiu recuperar. E agora reflita um minuto sobre o que você fez que te ajudou a se recuperar disso. Então, se vocês quiserem, pausem o vídeo nesse momento, pensem um pouco. Se puderem, escrevam para vocês. É muito importante que vocês consigam materializar essa reflexão no papel, que é como se você estivesse estabelecendo um diálogo com você mesmo e você materializa isso ali. É muito importante saber quais recursos, o que nós fizemos que nos ajudou a superar esses desafios, porque nós podemos usar novamente esses recursos em novas situações. Às vezes a gente está desamparado, sem saber o que fazer, e basta olhar para o passado e ver que é possível encontrar outras formas. Mas se você não conseguiu pensar em nenhuma delas, a gente vai te oferecer daqui a pouco algumas ferramentas e alguns novos recursos. Então, o ponto que eu queria começar agora é por que nós temos dificuldades de ser resiliente. O que nos impede de ser resiliente? E acho que aqui vale, né, uma colocação que hoje nós vivemos, acho que numa cultura, numa sociedade em que as pessoas valorizam muito o sucesso e a capacidade das pessoas de retomarem, né, de superarem as adversidades e voltarem para os seus trilhos, mas é normal a gente não conseguir fazer isso. Acho que esse é um ponto importante. É normal, diante de uma situação como a pandemia, diante de situações adversas, diante de perdas e mudanças inesperadas, que a gente sofra com isso. É normal que a gente tenha dificuldades com mudanças, com contratempos e com as perdas da nossa vida. E a primeira razão pela qual é normal a gente ter dificuldade com isso é que nós somos humanos. Nós somos seres humanos e, se a gente for olhar para a história da humanidade, tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista social, nós temos na nossa marca, no nosso DNA, dificuldades de enfrentamento com situações adversas. Se a gente pensar no nosso passado, até poucos séculos atrás, as grandes mudanças no mundo geralmente estavam associadas a catástrofes, a guerras, a fomes ou a epidemias, como a gente está vivendo agora. Então, o mundo quase não mudava até alguns séculos atrás. O conhecimento era transmitido lentamente, a tecnologia desenvolvia-se muito lentamente, as pessoas quase não viajavam, então não conheciam diferenças, não conheciam outras culturas. Quando acontecia uma mudança, geralmente era uma coisa ruim.
Então, é normal e é fácil de entender por que que a gente teme instintivamente mudanças. A gente encara mudanças como um perigo, né, como um sinal de alerta. E isso faz parte também da nossa biologia. Nós somos meio preparados, enquanto seres vivos, para responder a mudanças com receio. Então, é comum que a gente não esteja se sentindo bem diante dessas dificuldades. É o mais natural, inclusive. O que a gente precisa é aprender realmente a dar a volta por cima. Então, a gente vai analisar agora três pontos, né, que ao longo da nossa história pode ter reduzido a nossa habilidade de resiliência. Vamos discutir um pouco do nosso desenvolvimento na infância, o papel de crenças fundamentais que a gente desenvolve ao longo da nossa vida, e vamos analisar depois três formas de pensar e se comportar que dificultam o enfrentamento de soluções, que aumentam a nossa resistência à mudança e que impedem que a gente volte ao curso normal da nossa vida. Então, desenvolvimento da infância, né? A gente, apesar de já sermos todos adultos e adultas, nós trazemos para a idade adulta vários padrões de enfrentamento de dificuldades que a gente foi aprendendo ao longo da nossa infância. Padrões que nós desenvolvemos quando crianças. E esses padrões que nós desenvolvemos na criança, como criança de enfrentamento, eles perpetuam ou não na nossa vida adulta, a depender muito de como nós fomos criados dentro do nosso núcleo familiar. A gente sabe que o nosso aparato emocional, ele foi constituído, né, grande parte do nosso aparato emocional foi construído até os nossos 6 primeiros anos de vida. É claro que a gente pode mudar isso depois, mas até este momento inicial, a gente se forma mais ou menos como que a gente vai reagir emocionalmente às adversidades da nossa vida. Isso tem a ver, como eu disse, com um processo de educação parental que tem a ver com o que nós chamamos de validação de sentimentos. Numa família ideal, né, os nossos pais validam os nossos sentimentos, os nossos humores e os nossos pensamentos. O que que significa isso? Né? É aquela criança, por exemplo, que quando está irritada, os pais entendem que ela está irritada e falam com ela: eu também fico irritado quando eu quero fazer alguma coisa e eu não consigo. Mas você não pode me bater, ou você não pode quebrar nada. Mas faz a criança entender que aquele sentimento que ela está lidando é legítimo. Os pensamentos, a criança às vezes fala que está com medo de fantasma. E o pai, ao invés de acolher esse medo, fala para ela: que é isso, fantasma não existe, deixa de ser boba, vai dormir sozinho. Era um momento para falar: você está com medo, eu também tenho medo de coisas que eu não conheço, vamos lá, eu vou deitar no quarto com você, vamos ver se tem. Então, todo esse processo de validação de humores, emoções, sentimentos, cria-se com a criança um vínculo de confiança, a criança se sente conhecida, amada, respeitada, segura e protegida. E a gente se torna, assim, adultos mais confiantes, mais resilientes em relação aos riscos e aos perigos da vida. Porque primeiro a gente consegue entender que o que está se acontecendo dentro de nós, os sentimentos, as emoções, os pensamentos, os humores que estão sendo evocados pelas situações, problemas, que esses humores são legítimos e que tudo bem eu estar passando por isso. Porque senão nós enfrentamos dois problemas na vida: o problema em si que a gente está enfrentando e os problemas emocionais que são derivados desse problema. E a gente tende a fugir deles, tentar evitá-los, tentar negá-los, e esse é um problema. Então, por outro lado, tem famílias que invalidam sentimentos ou negligenciam os sentimentos das crianças, independente de estarem conscientes ou não disso. E isso vai levar a uma dificuldade maior de lidar com os altos e baixos da vida. Então, uma solução para essa questão, óbvio que o passado é passado, a gente não pode mudar mais o nosso passado, a gente pode lamentar se a gente teve ou não essas experiências, mas a gente pode aprender a aceitar nós mesmos, os nossos sentimentos, os nossos humores e os nossos pensamentos. Entender que eles são partes das formas como nós interagimos com o mundo. Sentimentos, emoções, pensamentos são termômetros do tipo de relação que a gente está estabelecendo, do tipo de situação, do tipo de contexto que a gente está vivenciando. E eles são legítimos, eles devem ser observados, porque eles nos ajudam a entender o problema, mas eles não são, de forma alguma, o problema em si. Eles são parte do que nos ajuda a resolver o problema, porque eles, no mínimo, sinalizam que existe alguma coisa errada que a gente precisa resolver. E outra coisa que tem a ver um pouco com a nossa infância é o fato da gente, quando muito pequena, a gente constrói uma falsa imagem de competência adulta. Tenta lembrar vocês quando criança. Quando a gente olhava para os adultos pareciam que eram seguros de si,
que sabiam de tudo, que tinham resposta para tudo, né, que resolviam problemas de maneira fácil, conversavam com qualquer pessoa, sabiam operar máquinas pesadas, dirigir carros e fazer tudo desse tipo. E a verdade é que muitos adultos protegem as crianças a respeito dos grandes desafios da vida, do que é a vida de fato. Então, por exemplo, uma vez o meu filho, hoje ele tem 6 anos, mas quando ele tinha 3 anos, ele teve meningite, uma meningite viral, e eu na frente dele ficava ali seguro, né, mostrando, segurando a onda, fingindo que eu sabia o que eu estava fazendo, mas aí eu me trancava no banheiro para chorar, escondido dele. Então, os adultos escondem das crianças as dificuldades da vida, e parece que para eles é tudo muito fácil. O que que é o problema disso? Quando a gente se torna de fato um adulto, a gente parece que nós somos adultos quebrados. A gente não reconhece em nós aquela invulnerabilidade que a gente via nos outros adultos. A gente descobre que nós somos adultos que têm dúvidas, que têm medo, que têm ansiedade, que às vezes não sabe o que fazer. E isso é o que todo adulto é. Só que a gente tinha essa falsa imagem anteriormente. Então, é importante na primeira infância que a criança saiba que quem está cuidando dela sabe o que está fazendo. Mas logo depois da primeira infância, a gente precisa começar a contar isso para os nossos filhos, que a gente também duvida de si, que a gente também, às vezes, não sabe o que fazer. Então, qual que é a solução para isso, né? Eu acho que uma solução é a gente ter um olhar para a vida um pouco menos romantizado. A gente ter um pessimismo realista com relação aos obstáculos da vida. O que que significa isso? É a gente entender que a vida é constituída de pequenos desafios, que a vida tem obstáculos, que às vezes a gente não vai saber o que fazer, que às vezes a gente não vai ter respostas para tudo, que às vezes a gente vai desanimar e vai precisar pedir ajuda. E que estes obstáculos e desafios são parte de praticamente todos os empreendimentos que valem a pena na nossa vida. É parte de um relacionamento a dois, ninguém prepara a gente para um casamento, as dificuldades de um casamento, a gente só descobre depois que a gente começa a viver a dois. Ninguém prepara a gente para as dificuldades de se criar uma criança, de educar um filho. A gente só descobre no momento que está fazendo isso. Ninguém prepara a gente para começar projetos novos. Ninguém prepara a gente para o mundo, para as dificuldades do mundo do trabalho. Enfim, quanto mais ingênuos nós formos em termos de otimismo, aquele otimismo ingênuo de achar que tudo vai ser lindo, tudo vai ser perfeito, maior vai ser a nossa dificuldade de enfrentar os pequenos obstáculos. Então, acho que se preparar um pouco para as dificuldades é ter esse pessimismo útil, realista, que, obviamente, não é um pessimismo completo. É você acreditar que no fim vai dar certo, mas sabendo que até dar certo, muitos obstáculos surgirão no início. Ok? E agora, outro conjunto aí de aspectos que reduzem ou dificultam a nossa resiliência. Meninas, eu vou precisar parar um minuto, desculpa. Está caindo uma chuva aqui enorme, não sei se vocês estão ouvindo, mas em pouco tempo vai entrar. Eu vou fechar a porta e a janela do meu quarto. A gente volta e edita, tudo bem? Uhum. Só um minutinho. Alissa, eu ao invés de pausar a gravação. Gravando. Bom, um outro aspecto que dificulta ou impede que sejamos resilientes é um conjunto de crenças fundamentais que a gente desenvolve também ao longo da nossa infância, da nossa adolescência. Grande parte dos nossos padrões de pensamento e de comportamentos vem de crenças fundamentais que a gente mantém sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as pessoas. Essas crenças fundamentais são o que a gente entende como a nossa visão de mundo e como o nosso autoconceito. Essas crenças fundamentais afetam a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, elas se formam ao longo do nosso desenvolvimento, especialmente na nossa adolescência, quando a gente começa a formar aí o que a gente chama de um senso de identidade, né, ou o nosso self, o nosso eu. Então, vou trazer alguns exemplos aqui de algumas crenças fundamentais que dificultam o nosso enfrentamento de problemas. Crenças do tipo, eu não sou atraente, todo mundo vai me abandonar, eu serei excluído, eu preciso ser ou excluída, eu preciso ser perfeito ou perfeita para ser amada e valorizada, correr riscos é perigoso, se eu falar o que eu penso, terão raiva de mim, eu não sei levar as coisas até o fim. Esse conjunto de pensamentos, ele se desenvolve nas nossas interações. A gente não escolhe pensar dessas formas e ter essas crenças sobre nós mesmos.
Mas ao longo das experiências da nossa vida, a gente acaba descrevendo elas verbalmente para nós mesmos como forma de regras ou crenças. E essas regras e crenças, geralmente inconscientes, a gente não percebe que a gente está dizendo isso para a gente, ou que a gente acredita nisso sobre as nossas vidas, mas elas têm efeitos enormes. Essas crenças, por exemplo, nos dizem que a gente não deve buscar um crescimento na carreira, porque a gente não vai ser capaz de lidar com a responsabilidade. Essas crenças dizem, levam a gente a sentimentos de ansiedade, de pânico, quando a gente é convidado a fazer uma apresentação. Essas crenças, às vezes, nos levam a evitar pessoas, evitar situações, a ficar em silêncio e, às vezes, em ficar na nossa zona de conforto, evitar riscos. Essas crenças fundamentais, o principal problema delas, que elas podem se tornar o que nós chamamos de profecias autorrealizadoras. O que são profecias autorrealizadoras? São ciclos viciosos em que você tem uma crença fundamental a seu respeito e você parece que passa a agir na realidade para produzir estas e manter essas mesmas crenças, para confirmar essas crenças a seu respeito. Ou seja, por exemplo, se você acredita que desiste fácil de tudo, é muito provável que diante de uma situação de adversidade, você desista em vez de continuar diante do obstáculo e enfrentar esse obstáculo. Né? E esse ciclo vicioso pode levar ao que a gente chama de autossabotagem. Autossabotagem é quando você começa a tentar alinhar a realidade a essas expectativas ou essas crenças que você tem sobre seu respeito, a seu respeito. É como se você passasse a atuar no mundo para mostrar para você mesmo e para as outras pessoas que realmente você desiste de tudo, que realmente todo mundo te abandona, que realmente você não consegue concluir nada, que realmente as pessoas têm raiva de você, enfim, você passa a agir contra você mesmo. Então, o que a gente pode fazer para superar, né, essas crenças? Primeiro, contestá-las. Contestar com lógica essas crenças. Tentar fazer uma análise do que você tende a dizer para você mesmo, depois de tomar conhecimento delas, e pensar, será que realmente ninguém me acha atraente? Deixa eu pensar se não existe ninguém que me acha atraente, se existe alguém que me acha atraente. Será que realmente todo mundo com quem eu me relaciono me abandona? Existe alguém do meu lado aqui? Ah, então não é todo mundo. Será que realmente eu não conquisto nada? Não, eu conquisto muitas coisas. Então, tentar olhar para a sua vida e contrastar, contestar essas crenças limitantes com lógicas. Questionar algumas palavras catastróficas que às vezes a gente usa para descrever a gente mesmo. Eu nunca consigo tal coisa. Ou generalizações excessivas. Né? Eu sempre vou desistir no final, eu sempre acabo estragando tudo. Será que é sempre? Essas palavras sempre, né, essas generalizações, conteste isso, desafie isso com racionalidade. E o outro aspecto, outra barreira aí que nos impede de sermos resilientes, é um conjunto de formas de pensar e de se comportar. E a gente vai analisar 3 formas de pensar e se comportar que dificultam muito o enfrentamento dos desafios da vida. Uma delas é o que a gente chama de padrões de pensamento em espiral. Pensem se vocês já vivenciaram isso. Eu já passei por isso várias vezes na minha vida, a maioria das pessoas passam. Que é quando você está diante de um problema, ou você passou por um problema, ou uma situação embaraçosa, uma situação difícil, uma situação de perda, uma situação de mudança, ou que você vivenciou há pouco tempo, ou que você continua vivenciando. E você entra num padrão, o meu, por exemplo, quando acontece mais no momento que eu deito a cabeça no travesseiro à noite. E aí eu acabo passando a noite pensando naquilo. É aquele padrão em que você vai pensando no problema, você começa tendo um pensamento perturbador que te leva a outro, que te leva a outro, que te leva a outro, e você vai entrando numa cadeia de pensamento negativo que você vai indo cada vez mais para baixo. Então, se, por exemplo, começa a pensar, meu Deus, a pandemia chegou. Aí eu falo, puxa, com a pandemia eu não vou conseguir vender mais. Agora eu não consigo mais vender, puxa, eu vou perder meu emprego. Não vou ter mais como me manter. Puxa, se eu não me mantiver, minha família também não vai ter como ser sustentada. Nossa, quem vai cuidar do meu filho? Nossa, e se eu morrer e tal? E aí, de repente, você está no maior desastre, na maior catástrofe do mundo, aquele cenário catastrófico, sofrendo por antecipação, como se você tivesse, de fato, vivenciando aquilo, e acaba entrando num buraco difícil de sair. Tem um escritor e humorista americano que chama Mark Twain. Não sei se vocês conhecem ele.
Ele disse uma vez o seguinte, ele falou, eu vivi coisas terríveis na minha vida. Algumas delas realmente aconteceram. O que que ele queria dizer com isso? Que a gente cria cenários, a gente cria catástrofes, a gente cria problemas maiores do que os problemas que a gente está enfrentando. E geralmente essas são as coisas mais terríveis com as quais a gente tem que enfrentar, coisas que estão na nossa cabeça. A gente cria esses cenários terríveis e muitos deles não acontecem. É claro que catástrofes acontecem, é claro que perdas irreversíveis acontecem, mas a maioria das coisas com as quais a gente se preocupa excessivamente nesses padrões de pensamento em espiral nunca se materializam de fato. E mesmo que se de fato acontecesse aquilo, o tempo que a gente gastou nos preocupando com aquilo não terá feito nada para a gente impedir aquela catástrofe. Raramente a gente consegue buscar, neste momento, e encontrar soluções práticas. Raramente a gente consegue tomar decisões importantes nesse momento. Geralmente esses pensamentos nos levam basicamente à autodepreciação e a um sofrimento maior. A gente acha que está resolvendo algo, mas não está resolvendo. Então, qual que é uma solução para a gente conseguir lidar com essas dificuldades? É identificar os elos iniciais dessa cadeia de pensamento em espiral e fazer qualquer outra coisa. Sabe o que eu faço? Eu levanto da cama e vou fazer qualquer outra coisa. Vou lavar uma louça, eu levanto da cama e vou ler um livro, ou abro o Netflix e vou assistir uma série, eu faço qualquer coisa, porque eu já sei que eu vou perder a noite pensando coisas terríveis, ansioso. E entre perder uma noite me martirizando e sofrendo, eu prefiro perder uma noite assistindo série na Netflix, ou lendo um livro, ou fazendo qualquer outra coisa em casa. E eu acho que identificar que você está entrando nesse processo, interromper essa reação em cadeia e ir fazer qualquer outra coisa é a melhor solução. Não tem nada pior, por exemplo, né, no momento que você deita, né, se esses pensamentos acontecem durante a noite, do que você ficar tentando dormir, tentando fugir deles, mas sem fazer alguma outra coisa que concorra com aquilo. Então, essa é uma solução prática interessante. E outra é a culpabilização. É uma das estratégias que a gente utiliza que também dificultam o nosso enfrentamento das dificuldades. A gente pode culpar pessoas, a gente pode culpar nossos pais, nossos parceiros, nossos filhos, nossos amigos, nossos clientes, por alguma coisa ruim que está acontecendo na nossa vida. A gente pode culpar instituições, governos, as autoridades. A gente pode culpar circunstâncias. A nossa educação, não tive uma educação de excelência, a nossa situação financeira, o mercado, a pandemia. Eu posso culpar quem for. Mas a questão é que, quando a gente culpa alguém, né, ao invés da gente assumir a responsabilidade do que está acontecendo em nossas vidas, a gente simplesmente não consegue resolver porque a gente fica buscando culpados. E mesmo que o problema tenha sido causado por algo externo mesmo, alguém tenha responsabilidade nisso, ficar colocando, focando em buscar um culpado para o problema, nos impede de agir. A gente não consegue fazer nada. Pode atrapalhar um melhor entendimento da natureza do problema, pode atrapalhar a gente pensar e tomar decisões a respeito do que pode ser feito para lidar com esse problema. E muitas vezes a gente, ao invés de culpar outras pessoas, nós culpamos a nós mesmos. E isso pode levar a gente também para uma espiral de autodepreciação, em que a gente fica se automartirizando e falando coisas horríveis para nós mesmos. Então, o que a gente pode fazer com isso, em termos de uma solução, é tentar, de novo, identificar o momento em que você está culpabilizando e buscando responsáveis pelo que aconteceu, ou se responsabilizando excessivamente pelo que aconteceu, e ao invés de fazer isso, pensar o seguinte, ao invés de buscar culpados e responsáveis, a pergunta é, o que eu posso fazer agora? Independentemente de quem tenha sido o causador desse problema, ou do que tenha sido o causador desse problema, o que eu posso fazer agora? Essa é a melhor forma de pensar diante dessa culpabilização. E o último padrão agora de comportamento, ou padrões emocionais, é o que a gente chama de desamparo aprendido. Desamparo aprendido é uma mudança que acontece na nossa forma de agir e lidar com as dificuldades, depois que nós passamos na nossa vida por algumas experiências muito ruins, muito adversas, para as quais a gente não tinha controle nenhum sobre elas. Então, se a gente passa por uma dificuldade e que nada do que a gente faça consiga tirar a gente dessa dificuldade, a gente tem uma perda, nada do que a gente fizesse podia evitar aquela perda, quanto mais a gente passa por essas situações
das quais a gente não tem controle, mais a gente começa a se comportar de maneira desamparada. Pensar e se comportar de maneira desamparada. O que é pensar de maneira desamparada? É entender que não adianta fazer mais nada. Diante de problemas novos, diante de desafios novos, você simplesmente não tenta fazer nada, aceita aquela situação sem tentar enfrentá-la. É como se a gente aprendesse a desistir de lidar com as dificuldades, porque em alguns momentos no passado, os esforços que eu fiz para enfrentar os problemas não foram suficientes. O problema desse padrão de desamparo é que a vida muda. E, independentemente do número de vezes que eu passei por situações incontroláveis, situações que eu não podia fazer nada para mudar, isso não significa que os novos desafios, as novas situações que eu vou enfrentar na minha vida também serão incontroláveis. E é quando a gente entra numa situação de desamparo, desiste de tentar, o que acontece é que a gente para de entrar em contato com a realidade atual e a gente passa a acreditar, né, que agora também não adianta fazer nada, em situações em que agora sim eu poderia fazer alguma coisa. Então agora eu posso ter chance de mudar a situação, mas eu não experimento, porque eu estou desamparado. Eu continuo esquivando do problema e simplesmente não enfrento ele. Então a solução para isso é simplesmente a gente tentar agir, entrar em contato com a realidade, experimentar, ver se agora não realmente não há algo que eu possa fazer. Testar a realidade, para ter oportunidade de entrar em contato com situações que agora eu tenho algo a fazer e que eu posso mudar e eu posso sair dessa. Bom, e agora vamos para um exercício de reflexão. De novo, aí peguem papel, caneta, ou papel, lápis, e pensem um pouco sobre isso, sobre esses 3 aspectos que eu discuti com vocês. Quando as coisas dão errado na sua vida, qual dessas formas de pensar ou se comportar você experimenta com mais frequência? Os padrões de pensamento em espiral, a culpabilização de você mesma ou de outras pessoas, o desamparo aprendido. Qual dessas formas é mais importante, é mais, né, presente diante das suas dificuldades? E aí reflita sobre o que você pode fazer diferente da próxima vez que você pensar ou agir dessa forma. Eu dei várias dicas para vocês. Com relação ao padrão de pensamento em espiral, interromper a reação em cadeia, sair, fazer alguma outra coisa, mudar o foco. Com relação à culpabilização de si mesmo, também interromper esse processo, identificar quando ela está chegando e começar a pensar no que eu posso fazer agora, independentemente de quem tenha sido culpado. E com relação... Pode falar. Tem um errinho de ortografia no slide, aqui, ó, diferente da próxima vez, Ah, né? boa. Coisinha pouca. Boa. Gravando. Bom, então agora eu quero convidar vocês a fazer um exercício de reflexão. Quero que vocês pensem, né, em como vocês reagem normalmente diante de dificuldades, de problemas, de perdas e de mudanças. Ou seja, quando as coisas dão errado para você, qual dessas formas de pensar que a gente acabou de analisar ou formas de se comportar que você experimenta com mais frequência? Os padrões de pensamento em espiral, culpar a si mesmo e aos outros ou o desamparo aprendido? E aí eu queria que vocês refletissem, né, além de como vocês reagem, o que você pode fazer da próxima vez que enfrentar uma situação difícil, né, e a próxima vez que você pensar e agir dessa forma. O que você pode fazer de diferente? Eu dei algumas dicas para vocês há pouco agora. Com relação aos padrões de pensamento em espiral, o que a gente pode fazer? A gente pode identificar quando eles estão começando e interromper essa reação em cadeia desses pensamentos fazendo qualquer outra coisa, mudando o nosso foco, mudando de ambiente, mudando de atividade, indo dar uma volta, indo passear, respirar, enfim, sair de dentro de si, né, ir para fora, estabelecer contato, né, com o mundo exterior. Com relação a culpar a si mesmo e aos outros, toda vez que você se observar buscando responsáveis ou culpados, o que você pode fazer é pensar, não, independentemente de quem seja o responsável, de quem possa ser o culpado, o que eu posso fazer de diferente? E o que eu posso fazer agora, né, para solucionar essa situação, para lidar com essa situação? E com relação ao desamparo aprendido, o que a gente tem a fazer é experimentar, agir, testar a realidade
e ver se agora, mesmo que eu tenha tido uma experiência, né, de situações adversas incontroláveis, experimentar se agora eu não posso fazer alguma coisa. Então, reflita sobre como você pode lidar com cada uma dessas questões da próxima vez que você se pegar, pensando ou agindo dessa forma. Então, identificar esses padrões aí são fundamentais para a gente conseguir interrompê-los e buscar rotas alternativas. Bom, um outro ponto importante ligado à resiliência, né, tem a ver com a gente aceitar as perdas. Essa é uma das maneiras de nos tornarmos resilientes, é mudar a forma como a gente pensa sobre perdas e sobre mudanças. A gente precisa, por exemplo, começar a aceitar a perda ao invés de negá-la. Uma das coisas que são mais difíceis para continuar, para enfrentar o problema, para depois de sofrer uma deformação, voltar aos trilhos normais, é ficar negando a perda. Negar, não aceitar que você perdeu, não aceitar que o mundo mudou, não aceitar que houve uma mudança enorme. Uma das pessoas mais influentes, né, da psicologia, e acho que também como um grande pensador, mais influentes que propôs essa ideia foi o Freud, Sigmund Freud, né, um psicanalista mais famoso. Ele propôs essa ideia num ensaio que ele escreveu que se chama Luta e Melancolia. Então, para ele, uma das coisas mais importantes para a gente ser resiliente é a nossa capacidade de lamentar as nossas perdas. O que ele fala de lamentar é viver o luto, que é lamentar a pessoa, a coisa ou a oportunidade que a gente perdeu. Mas lamentar aceitando que a gente perdeu, nos conformando com essa perda. Perda é ruim, ninguém gosta de perder, todo mundo sofre com a perda, mas em algum momento a gente precisa aceitar que acabou, precisa aceitar que perdeu ou que houve uma mudança, para a gente conseguir seguir em frente. A gente faz as pazes conosco, faz as pazes com os possíveis responsáveis pelas perdas, e a gente consegue seguir em frente. E a gente consegue se perdoar, inclusive, com relação a qualquer falha. O oposto do luto é o que o Freud chamou de melancolia, que é a gente não aceitar a perda e a gente ficar preso nela. A gente nega a perda e fica ali num ciclo. A gente mantém a pessoa que perdeu viva dentro de nós. A gente fica relembrando uma cena que aconteceu, ou tentando corrigir mentalmente a situação. Sabe, quando acontece uma coisa ruim com a gente fica revivendo aquela cena, pensando como seria se eu tivesse feito diferente. E a gente fica preso naquilo, criando essas cenas fictícias de como teria sido diferente, mas a gente fica mantendo aquilo dentro da gente. Às vezes idolatrando pessoas e oportunidades, projetos, relacionamentos que a gente perdeu, ou às vezes desvalorizando uma pessoa que conseguiu alguma coisa que a gente queria e não conseguiu, nos concentrando demais na injustiça do que aconteceu. Às vezes a gente fica na melancolia assim, isso não devia ter acontecido, por quê? Por que comigo? Enfim, e aceitar a perda, na nossa cultura, é um tabu. A gente tem uma cultura que a gente valoriza muito os vencedores. É muito difícil admitir para si e para os outros que você perdeu e que acabou. Então, a gente não tem muito espaço para lamentar os nossos fracassos, para lamentar as nossas dificuldades, as nossas perdas. Então, a gente precisa ter essa coragem de perceber e admitir para nós mesmos e para os outros que nós perdemos. Isso vai permitir que a gente procure novas oportunidades, que a gente saia da melancolia, dessa obsessão pela coisa perdida e siga a vida em frente, que a gente perceba que aquela não é a nossa história completa da vida. E outro ponto importante com relação à melancolia é que, às vezes, ela se estende tanto para outros aspectos da nossa vida que o nosso senso de perda gera uma sensação de que nós perdemos a nós mesmos. Sai do evento específico e a gente parece que se perdeu. Mas os nossos sentimentos de perda, né, ou as nossas falhas, eles não são aquilo que nos define. Esses sentimentos de autodesprezo e culpa que vão sendo produzidos pela sensação de perda, eles precisam ser superados, porque senão a gente passa a vida acreditando que nós somos incapazes, que nós somos impostores, irresponsáveis, somos incompetentes e por aí vai. Bom, então, independentemente do que nós fizemos ou do que nós poderíamos fazer, perdas são partes da vida e a gente simplesmente precisa deixá-las uma vez que as perdemos. Então, vamos fazer mais um exercício agora de reflexão. Queria que vocês refletissem sobre uma perda ou um arrependimento pelo qual você gostaria de deixar de sofrer. Pensar numa das coisas que você está aí mantendo, que você não conseguiu superar ainda. Escreva isso num papel. Anote num pedaço de papel. A gente vai fazer como se fosse um ritual.
vai escrever, vai pensar o que eu estou mantendo, qual é a perda que eu não... Onde eu estou preso no ciclo da melancolia, tentando manter vivo aquilo. Anote isso num pedaço de papel, amassa esse papel e ó, joga no lixo. Se quiser, bota fogo nele. Obviamente que isso não vai ser suficiente, né, para a gente superar, obviamente, essa perda, mas eu acho que esse exercício simbólico pode ser importante, pode ser um marco para você pensar, daqui para frente, vai ser daqui para frente. Eu vou aceitar que eu perdi e perdeu, e agora é vida nova. Experimenta fazer isso. Tira aí um minutinho, pausa o vídeo, vai lá, escreve, amassa e joga. Bom, mais um ponto que eu queria discutir com vocês sobre as formas de se produzir mais resiliência é o cuidado com o seu próprio corpo. Eu queria que vocês pensassem agora um pouco no que, neste momento que vocês estão ouvindo essa aula, né, pense no seu corpo nesse momento. Tenta observar como que você está se sentindo agora, fisicamente. Pensa se você dormiu o suficiente ontem, se você está com sono, ou se você está muito disposta. Pensa se você está com fome ou está satisfeita. Pensa se está com sede, se tem algum incômodo no corpo, se está tenso alguma parte do seu corpo, se você está dolorida. Apenas perceba isso. Não precisa fazer mais nada, só perceba, porque muitas vezes a gente simplesmente deixa de fazer isso. A gente deixa de olhar para o nosso corpo, às vezes a gente esquece de respirar. A gente esquece de respirar. Ontem eu estava dando um workshop e uma aluna falou isso. Era um workshop sobre eloquência, a aluna falou. Eu estava fazendo um curso de eloquência, o professor virou para mim e falou assim, você fala sem respirar, você percebeu? E ela não percebia que ela não respirava. Ela falava rápido, rápido, rápido e não respirava. Às vezes a gente não observa que não está respirando. Enfim, e por que isso é importante? Observar o nosso corpo e, especialmente, cuidar desse corpo. Primeiro, porque essa divisão mente e corpo, ela é uma invenção. Ela é uma invenção, e a gente hoje, na neurociência, na psicologia, na medicina, na psiquiatria, a gente sabe que não existe qualquer separação entre mente e corpo. O que nós chamamos de mente, as nossas emoções, os nossos humores, os nossos pensamentos, eles são criados e sentidos no nosso corpo. São coisas que acontecem na gente, são coisas que acontecem no nosso organismo. Obviamente que eles são resultados de interações que nós estabelecemos com o nosso mundo, especialmente o nosso mundo social, mas também o nosso mundo físico. Mas eles são coisas que estão dentro de nós, que ocorrem no nosso corpo, não estão em nenhum outro plano. Por isso que nós precisamos cuidar desse corpo. O autocuidado é fundamental, porque o nosso corpo é o instrumento que nós temos fisicamente e psicologicamente para enfrentar qualquer dificuldade da nossa vida. E às vezes a gente esquece de fazer isso, do autocuidado, né? De se comer bem, dormir bem, fazer exercícios físicos, enfim, cuidar dessa nossa estrutura, que é com ela que a gente enfrenta as nossas dificuldades. Então, a nossa capacidade de nos recuperar de qualquer adversidade depende desta forma como a gente cuida do nosso corpo. Se a gente está diante de estresse demais por um longo período, isso vai diminuir a nossa capacidade de pensar, de resolver problemas, vai reduzir a nossa produtividade, a nossa capacidade de focar, vai impedir a nossa capacidade de regular as nossas emoções, vai nos levar a cometer mais erros. Então, eu queria que vocês refletissem um minuto sobre o que você fez nas últimas 24 horas para cuidar do seu corpo. Reflita um pouco isso. Tenta lembrar nesse seu último dia, o que você fez para você, para o seu corpo. E agora pense no que você poderia fazer nas próximas 24 horas. Ok? Então, primeiro observe ontem, de hoje para ontem, o que você fez até aqui para cuidar de você, desse corpo. E o que você pode fazer daqui para amanhã. E anota isso num papel e coloque esse papel aí em um lugar que você possa visualizar facilmente. Um lugar aí na sua estante, um lugar perto da sua cama, na sua mesa de trabalho, onde quer que seja. Então, vou dar, se quiserem, pausa um vídeo, um minutinho, faça isso, e a gente vai agora para o nosso último tópico. Quer entender quais são os recursos
que nós temos diante das adversidades. Entender quais são os recursos que a gente tem pode ajudar a gente quando as coisas estão difíceis. Então, vou trazer uma metáfora do que seria aqui uns recursos para lidar com a resiliência. Imagina o seguinte, imagina que a sua vida é um barco que está navegando. E, de repente, você bate numa pedra. Essa pedra representaria um problema da sua vida. Agora, imagina se você pudesse aumentar o nível de água deste mar, desse rio que você estiver. Aumentando o nível de água, que seria a metáfora da nossa resiliência, né, você consegue evitar de bater nas pedras. Com um nível de água mais alto, você não bate. E se você bater, vai só raspar e não vai ficar preso nessas pedras. Então, pense na resiliência como esse nível de água. E o que você precisa pensar, agora, metaforicamente, é quais são os fatores que podem fazer o seu nível de água subir ou descer. A gente discutiu vários fatores que fazem com que a nossa resiliência diminua e como superá-las. Mas mapear esses fatores pode ajudar a gente a fortalecer a nossa resiliência. Isso é como esses recursos que eu vou discutir com vocês, são como se fossem pílulas de autoajuda. São pílulas, são coisas que você pode buscar para te suportar, para te dar ajuda, te dar apoio para que esse nosso nível de resiliência se eleve aí. E quais são essas pílulas de autoajuda que a gente pode ter? São as nossas forças, as nossas estratégias e os nossos recursos, recursos pessoais, recursos psicológicos, recursos sociais que a gente possa ter diante das nossas dificuldades. Então, imagine que aqui é o nosso nível de água e esses fatores aqui conseguiriam aumentar os nossos níveis de água. Então, quais são essas pílulas de autoajuda? As nossas forças. É aquilo que você pode aproveitar dentro do que são as suas habilidades ou as suas características principais. Então, forças que você pode aproveitar diante de dificuldades. Por exemplo, se você é uma pessoa corajosa, essa é uma das suas forças. Se você é uma pessoa determinada, se você é uma pessoa que tem bom humor, humildade, generosidade, flexibilidade, comunicação, utilize essas habilidades que você já possui para lidar com as adversidades da sua vida. Às vezes a gente tem essa dificuldade. Poxa, eu sou muito bem-humorada, mas na hora da dificuldade eu não consigo usar o humor. Talvez seja o momento de usar o humor, pelo menos para você mesmo. Então, tente observar quais são as suas qualidades interpessoais, quais são as suas qualidades psicológicas, as suas características, e use essas forças diante de situações problema. Você pode usar também estratégias, que são formas de agir. Pedir ajuda é uma grande estratégia, ninguém precisa enfrentar problemas sozinho, dificuldades sozinhos. Todos podemos pedir ajuda para amigos, para colegas, pedir ajuda para profissionais. Usar estratégias de resolução de problemas, pensar planejadamente no problema, escrever. Tem muitas pessoas que conseguem enfrentar dificuldades escrevendo, fazendo diários, escrevendo, falando, colocando para fora suas emoções, seus pensamentos. Meditar pode ser uma grande estratégia diante de dificuldades. Exercitar o seu corpo, como a gente falou, cuidar de si. Todas essas estratégias são formas de aumentar, são pílulas de autoajuda que permitem que a gente aumente a nossa resiliência. E podemos pensar também em outros recursos, né, que são recursos que você pode usar para obter inspirações, orientações e apoio. Amigos, mentores, terapeutas, livros, grupos de apoio, lugares. Todas essas forças, estratégias e recursos podem ser usadas para melhorar a sua resiliência. Então, um último exercício para vocês, eu queria que vocês pensassem em uma situação desafiadora que você enfrentou na vida, mas que você conseguiu superar. E aí, parecido com o primeiro exercício que nós fizemos, né? Mas agora pense especificamente em quais das suas forças, das suas fortalezas, ou quais estratégias, ou quais recursos você usou que te ajudou a superar essa situação. E quais forças, estratégias ou recursos você pode cultivar e utilizar da próxima vez que enfrentar uma situação semelhante. Porque existe duas formas de ter resiliência. Uma resiliência que a gente chama de preventiva e uma resiliência de recuperação. A resiliência de recuperação é quando você está diante da situação problema, o que eu faço para remediá-la. Mas existe uma resiliência preventiva. Se você consegue cultivar as suas forças, cultivar estratégias, cultivar os seus recursos, você se protege de adversidades.
você consegue prevenir o sofrimento e as quedas diante de situações. Você se torna mais adaptável, mais receptiva a novas situações inesperadas. Você consegue antecipar eventuais erros e minimizar os estressores ali. Então, gente, a última coisa agora é o próximo passo, um exercício final. Eu queria que você pensasse no que você pode fazer, além desses recursos, nas suas próximas 24 horas, a partir das ideias desse workshop. O que você pode aplicar na sua vida? E anotar isso num pedaço de papel e colocar de novo num lugar fácil. Se algo desse workshop fez sentido para você, te trouxe algum insight, te tocou, em que aspecto, pensa nas dificuldades da sua vida, você pode agir rápido? Porque a gente tem uma janela de aprendizado. E a gente, se vocês não aplicarem o que vocês escutarem aqui hoje, provavelmente daqui a um mês vocês vão lembrar muito pouco disso, no máximo vão lembrar se gostaram ou não gostaram dessa fala. Então vocês precisam agir, e agir já. Então fica essa proposta para vocês, tá bom? Muito obrigado, prazer vir aqui falar com vocês e até uma próxima.